mercado da maternidade. Por quê? Porque a gente vai falar de uma especialização em enxoval de bebê. Eu sei que tem alguém aí que não é do mercado da maternidade, mas de qualquer maneira fica atenta ao que eu vou passar aqui na aula, porque tu pode sim pegar o contexto como sempre e ajustar ao mercado que tu atua. Então, de qualquer maneira, continua aí. E quem quer se aprofundar, se especializar dentro do mercado da maternidade, aí sim, mais ainda, né? Redobra a atenção, pega papel e caneta, anota, depois pode também mandar dúvidas, que amanhã a gente vai falar sobre o segundo assunto, né? E aí a gente pode retomar também algumas dúvidas que ficarem de hoje. Então, a gente vai falar de mercado com um olhar bem profissional mesmo, né? Quem é minha seguidora, quem é minha aluna, já sabe que o meu jeito de trabalhar é olhando com uma visão muito profissional para o trabalho que a gente faz. Eu tenho uma marca de enxoval de bebê que é artesanal. Até vou me apresentar para quem não me conhece, para quem não me acompanha há muito tempo, para quem está me conhecendo agora. Meu nome é Carla Noronha. Eu sou especialista em enxoval de bebê. Eu atuo no segmento da maternidade desde 2014. Eu sou dona de uma marca, a Cultivar. A Cultivar é uma marca de enxoval de bebê artesanal, então toda a produção da marca ela é artesanal. E a gente está no mercado como marca Cultivar desde outubro de 2021. Então eu vinha trabalhando antes disso como Ateliê Carla Noronha e ia meu nome nas etiquetas dos produtos e eu trabalhava com produtos personalizados. Então ia o nome, ia temas, eu fazia todo personalizado mesmo. A mãe escolhia toda a composição de tecidos e aí depois eu fiz um reposicionamento, né? Como eu tinha os cursos, eu tenho os cursos, eu tenho muitas alunas, a gente precisou montar uma equipe de suporte, ajustar tudo isso. Eu aproveitei essa parada que eu acabei dando por alguns meses na venda de produtos e reposicionei a minha marca no mercado. E aí eu parei de trabalhar com os personalizados no sentido de colocar nome, personagem, tudo que a gente personaliza para os nossos clientes, justamente porque duas demandas, né? Eu tinha que atender a demanda de venda de produto físico e atender a demanda de cursos e suporte de alunas e tudo isso. Só que mesmo com a quantidade de alunas aumentando e os cursos crescendo, eu não abri mão de continuar vendendo o meu produto. Eu não abri mão de ter o meu produto sendo comercializado, porque essa é a essência do meu negócio. Eu acho que se eu parar de vender o meu produto, eu meio que vou perdendo a força, sabe? Então, apesar de ter, né, a venda dos cursos, eu fiz questão de manter também a venda de produtos. Então, eu estou ativa dentro do mercado, eu vendo meu produto, a gente fala diariamente com mãezinhas que estão montando enxoval e a gente está sempre, então, nessa dinâmica. Eu sou também especialista da plataforma Mamãe... Ai, me fugiu o nome da plataforma. Mamãe Completa. Mamãe Completa é uma plataforma que cria conteúdos para maternidade, para mães gestantes e com bebês até 6 meses. Então lá dentro tem toda uma equipe de médicos, de enfermeiros, de psicólogos e tem eu, Carla Noronha, como especialista em enxoval de bebê, entregando conteúdo também para as mãezinhas lá, para elas que estão neste momento da montagem do enxoval. Enfim, esta sou eu. Muito prazer para quem ainda não me conhece. E hoje a gente vai falar então sobre o mercado da maternidade com esse olhar, né? Das possibilidades que o mercado nos oferece. Porque a gente às vezes fica olhando para uma produção artesanal sem entender a potência que a gente tem nas mãos, né? As possibilidades que trabalhar no mercado da maternidade com produto artesanal nos traz. E é importante a gente começar a mudar a nossa mentalidade. E a gente vai olhar hoje um pouquinho mais a fundo para o mercado da maternidade. Tadadá! Tinha que ter uma super produção, né? Olha aí.
Então, o que significa mercado? Vamos entrar agora, né? Vocês sabem que aula, quem já me acompanha há mais tempo, sabe que aula comigo é aula mesmo. A gente se aprofunda no contexto do negócio, né? No conteúdo. Quem não é minha aluna ainda, quem está chegando agora, já se acostuma, começa a se acostumar. É aula no quadro, é reflexão, e a gente vai falar agora sobre o que significa mercado. Quando a gente fala, o mercado que eu atuo é o mercado da maternidade, mas o que isso significa? Óbvio que eu fiz anotações, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês, e eu não ia lembrar de tudo isso de cabeça, né? Mercado de atuação é basicamente o setor econômico no qual as atividades empresariais de um negócio estão enquadradas. Então, eu faço enxoval de bebê, isso me enquadra em um segmento específico de mercado, que é o mercado da maternidade. E depois a gente vai detalhe por detalhe. Na verdade, em alguns momentos é possível que duas empresas não trabalhem exatamente com o mesmo produto ou serviço, mas estejam competindo dentro de um mesmo mercado de atuação. E aí entrou uma pergunta lá nos stories, perguntando o que é a concorrência indireta? E aqui que a gente vai falar, existem dentro do mesmo mercado de atuação os concorrentes diretos e os concorrentes indiretos. O que significa isso? Isso é importante, gente, para que a gente tenha uma visão ampla do lugar que a gente ocupa dentro do mercado que a gente está atuando. Então vamos lá, eu vou ter que apressar porque senão vai ficar muito longo, muito extenso tudo que eu tenho para passar. Então vamos lá, eu tenho os meus concorrentes diretos. Talvez algumas de vocês sejam minhas concorrentes diretas e não todas. Mesmo que vocês trabalhem com artesanato, com enxoval de bebê, de repente vocês não vão ser minhas concorrentes diretas e eu já vou explicar isso melhor. E eu tenho, né, então, concorrente direta, basicamente aquela pessoa que faz a mesma coisa que eu faço, na mesma faixa de preço que eu vendo. Concorrente direta, né? O cliente vai escolher se compra comigo ou se compra contigo, mas é o mesmo produto, a mesma faixa de preço. Concorrência direta. Isso a gente está muito acostumada. Inclusive, a gente está acostumada a seguir os nossos concorrentes no Instagram para ver o que eles estão fazendo pra gente. Só que a gente fica muito bitolada acompanhando só a concorrência direta e a gente esquece do que? Da concorrência indireta. E aí que entra o mercado onde eu atuo. A concorrência indireta é aquele concorrente que não vende o mesmo produto que eu, mas que ele vende para o cliente que está no mesmo momento de compra. E que isso pode impactar nas minhas vendas. Vamos a um exemplo, tá? Eu vendo enxoval de bebê de uso diário. Alguma de vocês podem vender decoração para o quarto. Então, faz kit berço. Nós somos concorrentes indiretas nesse caso. Porque a mãe que precisa do kit berço, ela também precisa do enxoval de uso diário. Nós estamos atendendo a mesma cliente no mesmo momento de compra, mas com produtos diferentes. Concorrência indireta. Eu vendo enxoval de uso diário, tu vende enxoval de uso diário, nós estamos na mesma faixa de preço, nós somos concorrentes diretas. Porque a mãe não vai comprar comigo e contigo, ela vai ter que escolher uma de nós duas para comprar, tá? Só que tu deixa de ser minha concorrente direta dependendo do posicionamento onde tu atua. Porque eu sou posicionada como uma marca com uma pegada sustentável. Então, toda a minha comunicação é construída, puxada para esse lado da sustentabilidade. Se a tua comunicação for construída para um outro lado completamente diferente, que nem eu tenho alunas que têm pegada para o rock and roll, pegada para o country, enfim, pegada para qualquer outro estilo, deixa de ser uma concorrência tão direta assim. Por quê? Porque a gente está atendendo perfis diferentes, né? Então, assim, a gente vai atender cada uma o seu público específico. E aí isso começa a dar uma grande ramificação de possibilidades, tá? Então, mesmo que a gente faça o mesmo produto, às vezes a gente não está concorrendo diretamente por causa do posicionamento. Porém, quando eu vou para um mercado de concorrência indireta, eu preciso ficar atenta a tudo que está acontecendo. E é isso
que a gente vai acabar aprofundando mais para frente, que começa a te trazer um olhar de especialista para aquilo que tu faz. Então, a cliente que compra o meu enxoval, qual é o tipo de mobília que ela compra para o quarto desse bebê? Ela está montando um enxoval, ela vai precisar montar um quartinho, ela vai precisar de outros itens que não sejam exatamente o que eu estou vendendo, ela vai precisar de um carrinho de bebê, ela vai precisar, enfim, de N coisas que estão envolvidas dentro daquele momento específico de compra. Ai, gente, Deus ajude que eu consiga falar tudo, mas se a gente tiver aqui horas aqui, vocês vão comigo, não vão? Então vamos lá. O que é? Quando eu falo assim, ó, eu atuo dentro do mercado de maternidade e eu vendo enxoval para bebê. Quando eu falo enxoval para bebê, eu não estou falando de um produto específico. Eu estou falando de um momento de compra. Posso vender o que? Enxoval para casamento, enxoval, não sei, de casa nova, enxoval de pet, né? A gente agora tem um doguinho novinho aí que quando a gente foi pegar ele, nos passaram a listinha do enxoval do doguinho. Então, enxoval é o momento de compra. É aquele momento em que a família está se preparando para receber aquele bebê. Não é um produto específico. Nós estamos atuando num segmento, né, num momento de compra específico dentro do mercado da maternidade. Então, assim, essa gestante, dentro desse mesmo momento de compra, ela tem outras necessidades, né? Porque tá chegando uma vida nova, a casa precisa ser adaptada para aquela família, o carro muitas vezes vai precisar ser adaptado, várias questões que essa mãe ou essa família que está montando esse enxoval, eles precisam estar atentos. E uma especialista em enxoval não é uma pessoa que faz um único item dentro de todo esse universo. Então, porque eu sou mãe, eu não posso dizer que eu sou especialista em enxoval, porque a minha maternidade tem particularidades que são só da minha realidade, ou de pessoas, algumas pessoas, não é de todo mundo, né? Porque as pessoas têm classe social diferente, as pessoas têm culturas diferentes, as pessoas têm anseios diferentes, as pessoas tiveram, enfim, vivem N situações diferentes. Então, eu não posso usar a minha maternidade como uma referência para me tornar uma especialista naquilo. Eu tive 2 gestações, uma foi diferente da outra. Eu tive 2 gestações em momentos de vidas muito diferentes, porque meus filhos eles têm 9 anos de diferença. Então, a preparação do enxoval do Luca, ela já foi diferente da preparação do enxoval da Evelyn. Eu não posso usar esses 2 casos isolados para dizer que eu conheço todo o mercado de maternidade. E eu também não posso, porque eu faço enxoval de uso diário, eu faço o quê? Coer, toalha de banho, lençol, fralda, babador, sapatinho. Porque eu faço esse conjunto de produtos, eu não posso dizer que eu sou especialista em enxoval. Porque eu preciso ter uma visão ampla do mercado onde eu estou atuando para entender quais são as necessidades que essa mãe tem neste momento de compra em relação ao todo. O que vai fazer diferença, Carla, eu saber qual é o berço que essa mãe vai comprar? O que vai fazer diferença eu saber qual é o carrinho que essa mãe precisa? Primeiro, porque eu tenho mais autoridade para falar sobre o assunto, porque eu não vou falar, porque vocês sabem que lá na criação de conteúdo, quanto mais segurança a gente tem para falar de alguma coisa, melhor. E segundo, por quê? Porque eu tenho que saber quais são as mobílias, por exemplo, que estão disponíveis no mercado. Qual é o estilo de berço e de carrinho que as mães estão comprando, para eu entender o contexto daquela mãe, para saber se meu produto se encaixa ali no estilo, na necessidade. Agora, por exemplo, tá uma febre das mães comprando mini berço. Uma febre. Assim, ó, a gente não para de vender lençolzinho para mini berço, porque também é difícil de encontrar. Então, se a gente não tá atenta com o que está acontecendo, qual é a linguagem que elas estão falando. E outra coisa, hoje em dia tá cheio de baby organizer, enfermeira de amamentação, de perfil de dica de maternidade. E essas mãezinhas que estão no momento de compra do enxoval, elas estão acompanhando tudo
Porque a mãe, quando descobre que está grávida, ela vai para um universo da maternidade. Ela é um período paralelo, né? Uma fenda que se abre na nossa vida e a gente entra de cabeça. E aí eu tô só olhando para quê? Toalha de banho, cueiro, jogo de lençol. E eu olho só para aquela meia dúzia de produtos que eu faço e eu esqueço que eu estou inserida no mercado. E eu não sei o que está na moda, eu não sei o que as mães estão procurando, eu não sei qual é o tipo de mobília que elas querem, que tá em alta. Agora está super vendendo aquele berço que cresce junto com o bebê. Vocês estão atentas ao que está acontecendo no mercado da maternidade? Por que eu digo isso? O modelo de berço que a tua cliente compra muito provavelmente vai definir o tipo de kit berço que ela quer para esse berço. As coisas elas estão interligadas. As pessoas elas vão ter um perfil de consumo no todo. Por isso que é importante para quem quer se especializar estar atenta ao mercado. Então não adianta a gente achar que porque faz artesanato dentro atende uma parcela ali, um pedaço da pizza. Eu, por exemplo, enxoval de uso diário, outra pessoa, bolsa maternidade e itens para passeio, peças utilitárias, kit berço, decoração para o quarto, ou sei lá, aí a gente pode ainda subnichar, fazer roupinhas, sapatinhos e acessórios. A gente pode pegar diferentes fatias dessa mesma pizza, mas a gente não pode pensar que aquela fatia é a pizza inteira. E aí, porque eu sei uma fatia da pizza toda, eu acho que eu domino o mercado. Não, a gente tem que abrir os horizontes, a gente tem que ampliar os horizontes para entender este momento de compra que a tua cliente está vivendo, para que tu possa, né, fazer parte desse todo. E aí, gente, quando a gente entende o mercado, quando a gente entende as necessidades no contexto todo, é óbvio que a gente vai falar do que a gente faz com muito mais segurança. Apesar, eu sou especialista, fiz cursos, né, diversos, fora da área de artesanato, fiz curso com arquitetas, para saber, né, posição de mobília dentro do quarto, para saber, enfim, qual era, né, a melhor área de circulação dentro de um quarto. Ai, cara, mas eu vendo enxoval de uso diário, o que isso faz diferença para mim? Isso faz diferença porque na hora que eu estiver conversando com uma mãezinha, prestando um atendimento no formato de consultoria, essa mãezinha vai me mandar uma foto do quarto do bebê e eu vou saber falar com ela com propriedade no que eu estou falando, inclusive sugerindo alguma coisa, inclusive dando alguma dica, inclusive ensinando ela alguma coisa. E obviamente que essa mãezinha vai olhar para mim com outros olhos, com olhos de quem entende do que está fazendo, com olhos de quem sabe o que está falando. E essa mãezinha vai criar confiança para comprar comigo. Quando eu estiver construindo meu conteúdo lá para as redes sociais, a pessoa que acompanhar esse conteúdo, ela vai entender vai perceber que eu entendo do que eu estou falando. Com propriedade, sem medo de estar falando uma bobagem, sabe? Trazendo todo um contexto de um universo, de um mercado onde eu estou inserida. Entende? Que é muito mais amplo do que simplesmente saber fazer um produto artesanal. Então a gente já falou aqui, visão de mercado é a capacidade de identificar o que está acontecendo dentro do seu mercado de atuação, observando quais caminhos estão sendo tomados, por quem vem obtendo sucesso e quais ações são necessárias para se manter competitivo em relação à concorrência. Então, quando tu tem essa visão de mercado, tu consegue avaliar o todo. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo dentro do meu mercado, com quem está se destacando, por que essa pessoa está se destacando, o que está acontecendo aqui que eu tenho que entender para poder, às vezes, até usar essa linguagem, né? Para poder até trazer uma opinião sobre um determinado assunto que as mãezinhas estão falando, que elas estão envolvidas. Então é importante. Deixa eu ver aqui. A Tati, Carla, trabalho com nicho de maternidade entre fraldas, mantas, etc. E trabalho com roupas temáticas e vestido no geral do enxoval até 2 anos. Devo separar em 2 Insta ou continuo assim mesmo? Olha, para quem trabalha até 2 anos, gente,
2 anos não é mais enxoval, tá? Não existe enxoval até 2 anos, porque a mãe não compra os itens de necessidade de 2 anos quando tá grávida, porque a gente já falou que enxoval é um momento de compra. Ela vai comprar no máximo dos máximos até 1 ano, mas existe um movimento muito grande para das mãezinhas, por quê? Porque as especialistas estão falando que até 6 meses. Depois ela vai comprando conforme a necessidade. Então é muito comum que hoje as mães façam enxoval até 6 meses. E olha lá. Porque ela vai atender essa chegada desse bebê, os primeiros meses ali, depois ela vai comprando para atender necessidades da criança. Aí já não é mais enxoval, essa criança já nasceu, ela não está mais sendo esperada, né? Não está mais preparando a chegada dela. Ela já nasceu e aí é atender necessidades dessas crianças. Aí já não é mais enxoval. Aí artigos para bebê, por exemplo, né? Artigos para bebê, tem itens que é vendido no enxoval dentro de artigos para bebê. Porque, por exemplo, uma toalha de banho. Essa mãe pode comprar essa toalha de banho enquanto está montando o enxoval, mas ela pode comprar uma outra toalha de banho lá quando está com 6 meses. Pode comprar uma outra toalha de banho maior para 1 ano e meio, 2 anos. Então, o produto não define, entendeu? O que define é o momento de compra. É importante a gente estar atento a isso na hora de construir a nossa comunicação. Tô chocada comigo, porque eu já pergunto tudo isso para as mães, até a cor que vão usar nas paredes. Muito bom. Deixa eu ver. A palavra é estudar, 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 e de preferência com a melhor professora. Estamos aí! Carla, você é demais. Não consigo mais viver sem seus cursos e orientações. Ah, meu Deus do céu! Muito bom! Então vamos lá, visão de mercado. Então é a capacidade de identificar o que está acontecendo dentro do teu mercado de atuação. Tu precisa ter essa visão, tá? Desenvolver essa visão. Vou dar uma apuradinha aqui. Como avaliar um mercado? Para a gente entender se aquele mercado vale a pena, se é um mercado, né, que a gente pode investir, que tem possibilidade de crescer dentro desse mercado. E a gente vai avaliar o mercado do quê? Da maternidade, tá? Urgência, eu vou ler a lista e depois a gente vai falar um por um, tá? A gente tem que avaliar se existe urgência, o tamanho do mercado, o potencial de precificação, o custo de aquisição de cliente, a exclusividade da oferta, velocidade de entrada no mercado, investimento inicial, potencial de venda de um produto secundário, potencial de lucro. São os principais itens aqui, pontos, tópicos que a gente precisa avaliar para entender se um mercado vale a pena a gente investir nele e se desenvolver dentro deste mercado. Então vamos lá, urgência. Qual é a urgência do mercado para o teu produto? Qual é a urgência do nosso produto? A mãe descobriu que está grávida, tem uma nova vida dentro da barriga dela. Ela tem um período de poucos meses para preparar tudo para quando esse bebê nascer, ela tenha lá as coisas necessárias para atender essa nova vida que está chegando. Ou seja, é um serzinho que não tem nada e que dentro de poucos meses precisa de tudo. E esse tudo não é pouca coisa, né? E aí, claro, dentro do curso, a gente vai se aprofundar muito mais em assim, o bebezinho que nasce no verão, o bebezinho que nasce no inverno, o bebezinho que... E a gente vai entendendo essas dinâmicas e essas necessidades de acordo com a região que mora, de acordo com a classe social, de acordo com necessidades mais específicas. Mas, avaliando urgência, gente, é alta, né? Tipo, a mãe descobre que tá grávida normalmente com quanto tempo? 1 mês e meio, 2 meses? No geral, tem mãe que leva mais tempo para descobrir que tá grávida. Isso sobra o quê? 7 meses para uma pessoa preparar tudo. E óbvio que tem uma sequência, né? Assim, existe uma sequência de prioridades que acho que já é natural, assim, de coisas que a pessoa precisa se preocupar até chegar naquele momento da compra do nosso produto. E que muitas vezes vão ter fatores externos que vão interferir aí e a gente precisa entender esta dinâmica. Só que a urgência é alta, são poucos meses para que ela esteja com tudo pronto para o bebezinho dela nascer. Eu não consigo pensar numa urgência maior.
A não ser que aquelas que têm filho na hora, que sabem que vão ser mãe na hora do parto, né? Aquelas têm uma urgência maior porque o bebezinho nasceu. Tem que comprar tudo no mesmo dia. Tirando isso. Então, alta urgência. Tamanho de mercado. Tamanho de mercado. Quase 3 milhões de bebês nascem em média no Brasil todos os anos. É um mercado em constante renovação, com fluxo constante de novos clientes. Gente, não para de nascer bebê. Não para. Independente do que estiver acontecendo. O mundo vivendo uma pandemia que ninguém sabia o que ia acontecer, mas uma coisa era certa. Os bebezinhos continuavam nascendo. Os bebezinhos continuavam sendo feitos. E talvez até mais. Mas não parou de nascer bebê, mesmo no meio da pandemia, mesmo com a incerteza de futuro, as pessoas estavam lá fazendo filho. Não tem, assim, não é um mercado sazonal, não é um mercado que, em um mês tem uma coisa especial para vender naquele mercado. Não, todo mês tem bebezinho nascendo, todos os dias tem bebezinho nascendo. E é óbvio que a gente, com produto artesanal, a gente não tem capacidade de produção para atender esse mercado gigantesco. E vendendo por consultoria, a gente precisa de poucos clientes para fazer o nosso faturamento mensal. Eu não sei qual é a meta de venda de vocês, mas na média, o que eu costumo ver das minhas alunas é que assim, 5 mil por mês é um faturamento que te mantém confortável, com a margem de lucro certa, óbvio, né? Então, paga o teu salário, te mantém confortável. E se tu aplicar vendas por consultoria, gente, sério, vamos esticar bem isso, mais uns 10 clientes por mês, dentro de um mercado onde nascem 3 milhões de bebês. E aí tu pode vender para mãe, para tia, para dinda. Quantas pessoas envolvidas comprando coisas para um mesmo bebê? Multiplica esses 3 milhões por quantas pessoas envolvidas com essa chegada. Claro que tem que ter estratégia, né? Tem que ter estratégia. Se tu tiver como meta vender um ticket médio de R$500 por cliente, tu precisa de 10 clientes para fazer 5 mil. E olha que se tu souber montar uma esteira de produtos, às vezes tu precisa de 6 clientes para vender 5 mil. 5 clientes para vender 5 mil. Parece, assim, muito absurdo, mas não é, gente. Não é nada absurdo. É super possível isso, tá? Eu não tô falando nada impossível para vocês. É possível vender mais do que isso. E assim, depois de pegar o jeito, vocês vão estar contratando pessoas para ajudar vocês na produção. Mas assim, vamos partir do pressuposto que eu trabalho sozinha, eu preciso melhorar as minhas vendas e eu posso vender mais com poucos clientes, sem ficar aquela loucura de um monte de cliente pedindo um monte de produto, ou não, né? Ou poucos clientes pedindo poucos produtos. A gente precisa criar aí uma dinâmica. Então, sim, a gente pode se organizar e vender super bem, assim, só melhorando a nossa dinâmica, obviamente. Tá, então o tamanho de mercado gigante. A gente atua num mercado gigante. Potencial de precificação. Tem a ver com a relação de oferta e procura. Mas tem a ver também com a necessidade e com a realização de um sonho. E com quanto o cliente está disposto a pagar por isso. Ou seja, nós no mercado da maternidade, existe um potencial de precificação pelos dois quesitos, tá? Primeiro, porque tem muita gente procurando, né? Óbvio, tem concorrência. Quando tá num mercado, até a gente vai abordar isso mais para frente. Deixa eu seguir aqui. Quando tu tá num mercado muito bom, também tem concorrência. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Eu tô num mercado onde tem muita procura, então tem potencial de oferta, porque tem gente querendo comprar esse tipo de produto que eu vendo. Se vai comprar contigo, não é esse o detalhe, tá? Mas está comprando. Essas pessoas não estão comprando contigo, mas estão comprando de alguém. Alguém está vendendo.
Então a gente precisa aumentar a nossa fatia. Esse nosso tem que ser o nosso esforço. Tem potencial porque tem procura, então existe oferta, né? Potencial de oferta. E tem potencial porque a gente está falando de sonhos. A gente está falando de desejos. A gente está falando de uma mãe que muitas vezes vai querer tudo muito exclusivo. Óbvio, e aqui eu não estou falando nem do meu produto, porque o meu produto não tem esse fator de personalização, né? De fazer exatamente, meu produto tem uma outra proposta, mas também está encaixado dentro de uma realização de um desejo daquele público específico. Então, o sonho, né, da mãe da sustentabilidade é o quê? É ter produtos do enxoval que estejam alinhados com aquilo que ela quer. Então, é importante a gente entender também o público-alvo para quem a gente está trabalhando, o que é sonho para ele, o que é desejo para ele. Quando a pessoa encontra um produto que materializa o desejo dela, que está alinhado com o estilo de vida dela, ela não importa de pagar um pouco mais para ter aquele produto do jeitinho que ela quer. E óbvio que nós estamos falando do quê? Do maior sonho de muitas mulheres, né? A maternidade. Então a família inteira se envolve com aquilo. Existe potencial de precificação? Super, existe muito. Vou ficar com caderno e celular aqui. Custo de aquisição de cliente, o que significa isso? É fácil de conquistar um novo cliente? Tem facilidade de divulgar o que tu faz? Tem, né? Não é difícil conquistar novos clientes, porque além de vender para mãe, tu vende para... Agora os pais também, os pais estão super envolvidos com a paternidade em si, com a preparação da chegada do bebê. Agora não existe mais chá de bebê que é só da mãe, que nem existia há alguns anos atrás. Agora qualquer chá de bebê, tá toda a família junto, o pai tá junto, tá envolvido, tá participando. Quem é que está atento a isso? Quem é que está, né, atendendo esta demanda nova de mercado? Por isso que a gente tem que ficar atento ao mercado. Às vezes fala só com a mãe, fala só com a mãe, fala só com a mãe, só que os pais estão cada vez mais envolvidos também com a chegada desses bebezinhos. Então, né, a gente vende para tia, a gente vende para madrinha, a gente vende para avós, as avós são ótimas, clientes ótimas, maravilhosas, e vende para as amigas que vão no chá de bebê. Então, não é difícil de conseguir novos clientes, também existe muito potencial para isso. Exclusividade na oferta, se diferenciar dos concorrentes. Nesse ponto, a venda por consultoria, ela vai te ajudar demais, demais, tá? A venda por consultoria, ela vai te colocar num nível, em relação às tuas concorrentes, pelo menos mais próximas, que tu vai se destacar com toda certeza. Amanhã a gente vai falar melhor sobre isso, mas o mercado para consultoria, ele te abre muito mais leques, inclusive, porque ele vai expandir, tu vai expandir a tua mente no sentido de tu pode abranger outras coisas dentro deste mesmo atuação que tu faz aí, tá? A gente vai se aprofundar nisso amanhã. Deixa eu ver o que está escrito aqui sobre oferta. Oferecer é ter a intenção ou estar disposto a vender. É a combinação de produto, serviço. Aqui a gente falou de oferta aqui, ó. Ficou fora de potencial de precificação. Enfim. A exclusividade da oferta. Eu que tô perdida, né? A gente tá falando de oferta justamente neste ponto da oferta. Então, oferta, o que é? Oferecer é ter a intenção ou estar disposto a vender. Oferta não é promoção. E promoção também não é desconto, tá? Então, oferta e promoção não estão não são sinônimos de desconto. Oferta é tu oferecer aquilo que tu tá fazendo, a maneira como tu oferece. Então, tu tá fazendo uma oferta, e promoção é tu está promovendo algo. Então, não são sinônimos de desconto, tá? Esse desconto é outra coisa.
Então, oferecer é ter a intenção ou estar disposto a vender. É a combinação de produto, serviço, preço, promoção de promover, né? Praça, processo, pessoas, evidência física para atender os clientes. Tudo isso a gente vai abordar dentro de uma venda por consultoria. Todos esses pontos a gente vai entender, a gente vai conseguir ligar os pontos, a gente vai conseguir, enfim, atender esse mercado. Então, exclusividade de oferta, aí volta lá naquele ponto que eu estava falando para vocês no início, né? Concorrência direta, concorrência indireta, nicho de mercado que eu estou atuando, o público-alvo vai para posicionamento também, para construir os meus diferenciais, para construir uma oferta exclusiva, a maneira de oferecer. Então, a maneira como eu ofereço o meu produto pode me destacar da minha concorrência. Deixa eu ver aqui. Então, velocidade de entrada no mercado. Qual é a rapidez que a empresa consegue entrar e atuar no mercado? O investimento inicial é todo o valor que o empreendedor precisa para tirar o negócio do papel e transformá-lo em realidade. Então, quando a gente está falando de atuar no mercado da maternidade com produto artesanal, a gente tem uma velocidade de entrada no mercado muito rápida. Porque eu não preciso começar com tudo. Deixa eu contar minha experiência para vocês. Eu tenho a Cultivar. A Cultivar está registrada no INPI, né? A marca é registrada como enxoval de uso diário, decoração para quarto de bebê. Então tem a parte de cama, mesa e banho, tem a parte de bolsas e peças utilitárias e tem a parte de sapatinhos, roupinhas e acessórios. A Cultivar está registrada nessas 3 categorias. Eu só vendo hoje enxoval de uso diário. Por quê? Porque eu vou fazer um movimento, um passo de cada vez. Eu não vou dar meu passo maior do que a minha perna. Eu vou ir, né? Eu vou ir construindo isso. Conforme for aumentando as minhas vendas, que eu vou fazendo novos investimentos. E eu, né, quem me acompanha aí tem visto isso. Eu não vou dar o passo maior do que a minha perna. Então, hoje eu atuo com enxoval de uso diário. Daqui a um ano, talvez a Cultivar tenha alguma coisa de decoração para o quartinho do bebê, talvez já esteja trabalhando com bolsa maternidade, que eu vendia bolsa maternidade antes de ter a marca Cultivar, era meu carro-chefe. Eu vendia muita bolsa maternidade personalizada. Então, agora eu estou vindo para um mercado onde as minhas bolsas elas não vão ser mais personalizadas. Então, eu estou construindo uma base, né? Então, para a gente começar essa velocidade de entrada no mercado, eu posso começar só fazendo fraldinhas, sapatinhos, toalha de banho. Então, não é um investimento super alto. Às vezes eu preciso de uma máquina de costura doméstica e os tecidos eu vou comprando conforme a demanda. Então, a velocidade de entrada no mercado é rápida, né? Então, eu consigo entrar no mercado já com algum tipo de produto sem precisar fazer grandes investimentos. E aqui entra uma parte que eu gosto muito, né? Que é o potencial de venda de um produto secundário. Produtos ou serviços que você pode agregar à oferta primária. Aí eu botei aqui exemplos, né? Itens adicionais complementares ou serviços de consultoria. Quem é minha aluna da mentoria tá meio cansada de me ouvir falar nisso, né? A gente pode sim pegar um produto complementar ao nosso e fazer uma revenda desse produto. Então, eu estou ganhando pela minha produção e pela revenda de um produto complementar. Então, né, esse produto secundário. E a gente tem muitas oportunidades para isso, tá? Então, eu vendo kit berço, eu posso vender um kit de higiene que eu vou comprar de um fornecedor e eu vou vender junto, né? Os potinhos, não sei o quê, a térmica, eu vendo, às vezes até parcerias entre próprias artesãs, né? Eu vendo enxoval de uso diário, mas eu tenho uma colega artesã que pode me fornecer naninhas. Eu tenho uma colega artesã que pode me fornecer uns organizadores. E a gente começa a fazer esse movimento, né? De tu ter o teu produto principal, que é aquele que tu mesmo produz.
e introduzir produtos secundários para tu ganhar na revenda daquele outro produto e aumentar teu ticket médio, inclusive, né? Sem ter que aumentar o teu tempo de produção, por exemplo, tá? Então, são estratégias que a gente pode usar. Se a gente tiver essa visão de empreendedora, né? De empresária, de construir um negócio com inteligência, né? Porque eu preciso que esse negócio gire, que o dinheiro entre, que eu preciso, né, fazer as coisas acontecerem. E a gente tendo a especialização dentro de um mercado, a gente pode, inclusive, oferecer serviços de consultoria. É também uma possibilidade. Amanhã a gente vai falar melhor sobre isso. Aí, enfim, né? De todo, agora eu quero que vocês me falem, que eu vou ficar de todos esses itens, né? Todos esses tópicos que eu abordei aqui, deixa eu até virar. Urgência, tamanho de mercado, potencial de precificação, custo de aquisição, exclusividade de oferta, velocidade de entrada no mercado, investimento inicial, potencial de venda de um produto secundário e potencial de lucro. Ah, eu não falei do potencial do lucro, peraí. Potencial de lucro de uma empresa corresponde à diferença entre a receita que você deseja ter na venda de um produto e o custo total na sua produção. Aqui está o maior problema de muitos ateliês. Erro na precificação, margem de lucro esganada, reduzida, aí tu trabalha muito. Aí tem gente que não tá... não tô vendendo curso de finanças aqui, tá? Porém, não existe negócio sem olhar para as finanças. Então, eu posso me transformar numa consultora especialista em enxoval de bebê e aumentar muito as minhas vendas, mas se eu aumentar muito as minhas vendas pelo preço errado, o que acontece é que eu vou aumentar o meu trabalho, eu vou costurar mais, eu vou produzir mais e no final das contas eu não vou ver a cor do dinheiro igual, porque está precificado errado. Só que o mercado tem muito potencial de lucro. Tem que vender pelo preço certo. Porque daí, se eu aprendo a vender mais para o mesmo cliente com a margem de lucro certa, cara, eu vou trabalhar muito confortável e vou ver a cor do dinheiro. Esse é o objetivo, né? A gente trabalhar de uma... Claro, a gente vai continuar se esforçando, a gente vai continuar fazendo tudo aquilo que a gente precisa fazer, se dedicando todos os dias e tal, fazendo o nosso negócio crescer. Mas não vai ser aquele sacrifício de que eu trabalho e não vejo a cor do dinheiro, porque eu tô com a margem. E, gente, sim, o mercado de maternidade tem um potencial de margem de lucro, porque a gente está trabalhando com sonhos. E também, né, por algumas estratégias que a gente tem que olhar para o nosso produto com essa visão de... Tem que ser um produto que seja desejado pelo mercado, mas que ao mesmo tempo eu tenha um processo de produção eficiente, que eu tenha ali, né, maneiras de pensar naquela matéria, que eu tenho uma escada de produtos, nem todo mundo precisa do produto mais top, como nem todo mundo precisa do produto de entrada, eu preciso desenvolver uma escada de produtos, então a gente vai criando estratégias dentro do segmento que a gente atua com inteligência. Então, assim, ó, de todos os pontos que a gente viu de avaliação de mercado, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês acham que o mercado da maternidade tem potencial para a gente construir um negócio, para a gente ter sucesso no que a gente está fazendo, tendo essa visão mais ampla de mercado, que não é só a produção de um produto artesanal, né? Que não é só ficar assim bitolada dentro de uma caixinha onde está todo mundo fazendo a mesma coisa e eu só enxergo aquilo. Porque, e aí eu acho que é difícil de vender, aí eu acho que existe muita concorrência, aí eu acho que todo mundo vende menos eu, aí eu acho que todo mundo faz melhor que eu, aí eu acho um monte de coisa que eu começo a criar umas minhocas na minha cabeça. Por quê? Pela simples falta de ampliar, sabe? Recuar e olhar. Gente, a gente é um pinguinho no mercado. Eu vendo toalha de banho, cueiro, lençol, fraldinha. A pessoa que tem um filho só com isso, óbvio que não. Existe todo um contexto, e sem contar que a parte de organização também, porque eu sou baby organizer, né? Eu fiz a formação. Eu sou baby shopper, eu fiz a formação também. Então, eu fiz curso com... Tem uma certificadora dentro da área da saúde
que certifica, assim, que dá cursos de ambientes saudáveis. E eu fiz a formação com eles do quartinho de bebê saudável. Então eu sei desde o produto de limpeza indicado, a ventilação, a iluminação. Eu fiz curso com arquitetas. Então eu sei até a circulação, como que, sabe? Então, assim, imagina quando eu estou conversando com uma mãe, a confiança que ela sente de que está falando com alguém que entende. Óbvio que eu não saio despejando um monte de coisa para todo mundo. Não é todos os atendimentos que eu faço num formato de consultoria, inclusive. Por quê? Mas muitas mães acabam já tendo muitas dúvidas esclarecidas pela própria criação de conteúdo que eu faço. Então, quando eu falo de alguma coisa, eu falo com muita segurança. Eu sou especialista no mercado que eu atuo. E é óbvio que isso ajuda a vender. Óbvio que isso ajuda a vender. E aí isso me faz vender mais para o mesmo cliente. Porque, gente, um bebê precisa de no mínimo 3 toalhas de banho. No mínimo 3 jogos de lençol. E aí, claro, tem alguns fatores externos que pode ser até mais. Por que essa mãe não vai comprar tudo contigo? Por que essa mãe não vai fazer um pacote de produtos e comprar tudo que ela precisa contigo? Por que ela vai ficar comprando com um monte de gente, pagando um monte de frete? Porque as pessoas não estão sabendo atender essas mães. As pessoas não estão sabendo mostrar para elas, resolver os problemas delas, entende? Tirar as dúvidas e resolver esses problemas para vender mais para a mesma pessoa. Então é importante a gente ampliar esse olhar. Tá? É importante. Ó, é claro que o mercado com tanto potencial gera muita concorrência, que a gente entra nesse ponto, né? O que você pode fazer para se destacar, ser reconhecida e valorizada e construir o teu espaço é o assunto da aula de amanhã. Atendimento no formato de consultoria e suas possibilidades é a aula de amanhã, tá? Então, entender isso, entender que existe um formato de vendas que pode te ajudar a ser reconhecida, a ser valorizada, a se destacar no mercado, a vender mais para menos clientes. Isso existe, isso é possível. Eu aplico isso no meu negócio, não é de hoje que eu tenho resultados trabalhando dessa forma. E a gente pode sim, né, aumentar a venda de todo mundo. Por quê? Porque a gente atua, tem concorrência indireta, né? Os subnichos dentro do mercado da maternidade. Então, nós todas aqui, nós não somos concorrentes diretas. E ainda tem, assim, aquelas que vendem o mesmo produto que eu, mas tem um posicionamento diferente. Ah, tem uma que vende para um público X, outra que vende para um público Y, outra que vende para outra. Então, assim, olha quanto isso já reduz a tal da concorrência. Né? E sendo produção artesanal, óbvio que tem um limite ali de produção. Mas quem está disposta a crescer, quem está disposta a fazer esse movimento, quem está disposta a trilhar o caminho que eu venho trilhando, né? Que eu comecei sozinha, existe um caminho para isso que passa necessariamente pelas vendas. Assim, necessariamente passa. Por isso a gente vai falar, então, sobre a venda no formato de consultoria amanhã. Vocês gostaram da aula? Gostaram desse olhar que a gente trouxe para o mercado de atuação? Virou alguma chave aí? Teve alguma coisa que eu falei hoje e que tu pensou, caramba, eu não tinha pensado nisso dessa forma? Então é isso. Eu fico muito feliz, então, que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido trazer essa visão de mercado, né, de uma forma um pouquinho diferente daquilo que a gente vê dentro do mercado da maternidade, sempre falando, né, coisas que são importantes também, mas eu queria trazer essa visão mais ampla, essa visão mais de negócio mesmo. E amanhã a gente está aqui de novo, às 19 horas, falando sobre o formato de venda por consultoria. Daí, quem não entende muito, porque existe a atendente, a vendedora e a consultora. Então, dentro de uma hierarquia de vendas, a consultora é o top, né? E é isso que a gente tem que... É nisso que a gente tem que se transformar, tá bom? Tem que ter esse brilho nos olhos para vender. E amanhã a gente vai falar sobre isso. Um beijo para vocês, muito obrigado pela presença de cada uma de vocês. Quem não conseguiu ver toda, vai ficar a gravação e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir, vai ficar gravado assim, tá?
A gente vai abrir os grupos. A gente vai abrir os grupos do WhatsApp. Quem tiver qualquer pergunta, né? Alguma coisa que a gente não abordou, alguma pergunta que foi feita aqui eu não consegui ver, pode fazer lá no grupo que a gente vai estar, né? Um tempinho lá com atenção para responder as perguntas por lá. É isso. Um beijo para vocês. E amanhã a gente se encontra.